O anime começa com o nosso protagonista chamado Fumiya, derrotando o garoto mais popular da escola, chamado Nakamura, no jogo favorito do protagonista, o Smash Bros. Aqui, Nakamura culpa primeiro seus personagens, depois o jogo por ter personagens com desvantagens tão claras, o que irrita o protagonista, porque como gamer, acredita que está fazendo desculpas, em vez de refletir e buscar uma melhoria. Então ele desafia Nakamura novamente com os personagens mais fracos, e o derrota de forma tão humilhante, que ele não tem escolha a não ser admitir que é o perdedor, e que o jogo era massa. Infelizmente, ele não tem a mesma opinião sobre a vida, achando o jogo mais injusto, por não poder mudar o personagem após o nascimento. Então um dia ele encontra online, no No Name, o segundo melhor jogador do mundo, então o convida para se encontrarem na vida real, enquanto aguarda o fim de semana. O protagonista sobrevive na escola, vendo como os personagens de alto nível se socializam. E aqui conhecemos a Aoi, que é exatamente tudo que o protagonista despreza na vida, já que é bonita, atlética, inteligente e a toda que uma pessoa pode desejar. Mas para sua triste surpresa, esta garota acaba sendo No Name. Mas a Aoi fica decepcionada ao ver que o melhor jogador do mundo é o nerd que nem tenta viver sua vida e desistiu apenas por não ser especial. Para Aoi, a vida é um jogo divino, de mais alta categoria. Então o protagonista fica obcecado por ela, porque acredita que ela é outra pessoa que menospreza Smash Bros. Por ser apenas um videogame, mas para a surpresa dele, a Aoi acreditava que o joguinho também era um jogo divino. E é por isso que ficou tão chateada que o protagonista é um fracassado, porque isso significa que ela perdeu para uma pessoa assim. Ouvir isso saindo da boca da única jogadora que ele respeita faz o protagonista querer verificar se o jogo da vida real é tão ruim quanto pensava. Então decide jogá-lo por conta própria. A Aoi fica feliz por ouvir isso, então se compromete a ensinar a regra do jogo para que ele possa se tornar um mestre. A primeira coisa que ele precisa melhorar é o sorriso, então recomenda usar a máscara e sorrir o tempo todo, para que os músculos se acostumem e não acabem com um sorriso tão perturbador. Além disso, ela também estabelece metas diárias pequenas, médias e grandes, para que ele possa subir de nível todos os dias. Com um primeiro objetivo pequeno, ele diz que terá que chamar a atenção de sua família com sua mudança e conversar com as pessoas. Por isso, sua tarefa do dia é falar com 3 minas. Em seguida, o objetivo médio é conseguir uma namorada, como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. Isso já deixa o protagonista sem palavras, porque não se vê capaz de fazer nenhuma dessas tarefas. Porque para ele, apenas falar com uma garota já é um sonho para alguém do seu nível. E para piorar a condição, é que ela tem que ser uma das garotas mais populares da escola, que são as que usam gravata. Então, conseguir uma namorada poderia ser considerado um milagre para ele. Para facilitar as coisas para Aoi, ela dá as dicas que são Yuzu, sua colega de classe, Minami, que é sua colega de economia doméstica, e a terceira mina, ele que escolhe. Ele começa com a Yuzu. Como a Aoi disse, ele inicia uma conversa com algo simples, como um lenço, porque a máscara dá a entender que ele estava doente, mas Yuzu não tinha nenhum, infelizmente. Então ele pede ela e suas amigas, chamada Fuka, aproveitar a conversa com ela. Mas quando ele tira a máscara, o bobão esquece de parar de sorrir, e acaba sendo a maior cagada de sua vida, porque ele fica parecendo Coringa. Então, ele vai para Minami, mas não sabe como começar a conversa, mas ela consegue conduzi-la para que não seja desconfortável. Então o protagonista fica surpreso e a elogia por suas habilidades simpáticas, o que faz Minami rir, porque é algo que diria ao avô dela para parabenizá-la. Então, quando os meninos chegam, ela conta que o protagonista é bastante engraçado. Nakamura e seus amigos ficam surpresos e perguntam qual foi a piada, mas ao ouvi-la, ficam mudos e apenas atribuem a estranheza de Minami. Para decidir, eles fazem uma votação, mas as coisas começam a ficar desconfortáveis. Então a Aoi aparece e alivia a conversa com um par de piadas que envergonha Nakamura. Mais tarde, o protagonista agradece, mas a Aoi fez isso porque era urgente mudar o clima, já que se um garoto tão fluente na sala ridicularizasse, afetaria muito os outros meninos da sala e serem amigáveis com ele. A Aoi o parabeniza por cumprir sua missão, embora o resto tenha sido horrível, já que ele cometeu erros, como esse incidente e o erro da máscara. Então ela pergunta se algo mais parecia estranho para ele. O protagonista menciona que a amiga de Minami, chamada Tama, parecia tensa em um ponto da conversa, mas isso era normal, porque ela também era bastante direta e às vezes se metia em problemas com isso. De qualquer forma, agora ele tem que se preocupar com ele. No dia seguinte, ela corrige sua postura e diz para ele manter-se reto o dia todo. Além disso, agora ele terá que conversar todos os dias com uma garota ou garoto do grupo. Esta era outra missão para a qual o protagonista não tinha fé, mas felizmente ele vai sozinho com Minami, depois de descer do trem. O tempo todo há momentos tristes, mas Minami tenta estar mais feliz nesses momentos para não se sentir tão mal. E ela até acredita que o protagonista deveria tentar também, mas ele se recusa porque não está interessado em ser feliz o tempo todo. Ele acredita que as coisas boas vêm por si só, assim como a diversão quando joga Attack Fan. Isso surpreende Minami, porque o protagonista é semelhante a Tama, do tipo de pessoa que não se curva aos outros. No entanto, é justamente por isso que Tama tende a se meter em problemas, e é por isso que Minami é flexível na sociedade, porque quer estar lá para ajudar. No dia seguinte, a Aoi parabeniza o protagonista por manter uma conversa normal com Minami, e graças a isso percebe que ele é do tipo de pessoa que diz o que pensa, o que será muito útil para ele mais tarde. Então, voltando ao seu treinamento, Aoi pergunta como ele percebeu o que são as conversas nos grupos populares. O protagonista percebeu sempre há alguém que introduz um tópico e o outro expande. Então Aoi dá a ele anotações com respostas para
diferentes situações, a um gravador para que ele possa se ouvir. Com isso, ele nunca se ficará sem assunto para conversar. Ele experimenta isso pela primeira vez no fim de semana seguinte, então ele se desculpa por chegar um pouco tarde. Como primeira parada, eles vão à loja de roupas, e Aoi explica manequins são escolhas feitas por pessoas que se esforçam muito para encontrar um bom conjunto. Então são seleções seguras de roupa. Infelizmente, suas habilidades de conversação ainda são péssimas, e ele fica muito nervoso ao falar com estranhos. Então Aoi leva o restaurante até a hora de ir ao cabeleireiro. Ele pergunta ao protagonista o que ele percebeu ao se ouvir na gravação. Fumiya percebeu que sussurrava muito, então se concentrou em mudar isso para ser mais expressivo. Para surpresa de ambos, Fuka trabalha no restaurante para onde eles sempre vão, mas graças a isso, Aoi percebe que Fuka tinha certo interesse no protagonista, então ela o marca como um possível namorada dele. No dia seguinte, o protagonista fica feliz, porque sua irmã perguntou se ele estava tendo algum tipo de revista para não ficar tão sombrio. Então eles marcam a primeira pequena tarefa de chamar a atenção da família. Sua próxima tarefa pequena é ir ao lugar sozinho com uma garota, que não seja ela. E suas tarefas diárias mudam para conversar com Aoi 2 vezes por dia, durante toda a semana. O protagonista não acredita que seja honesto conversar com outras garotas assim do nada, mas Aoi diz para ele parar de pensar assim, enquanto ele ainda é um ninguém. E se preocupar com isso apenas quando estiver buscando um relacionamento estável. Infelizmente, o protagonista é muito ruim em encontrar tópicos de conversa constantemente, então falha miseravelmente, dia após dia, até que no último dia, finalmente consegue alcançar sua quarta tarefa, após tanto esforço. Fumiya termina exausto, então vai à biblioteca para relaxar, e Fuka o cumprimenta, porque sempre o vê lendo um de seus autores favoritos. Na verdade, o protagonista não estava lendo o livro, mas sim, pensando o tempo todo, mas demora muito para esclarecer as coisas, e por isso, acaba se deixando levar. O bom desse incidente é que Fuka confessa que escreve uma peça e pede para ele ler. No entanto, o protagonista ainda se sente mal, então Aoi intervém e marca uma abertura para ele se aproximar de Fuka. Quanto às suas missões diárias, ele não pode dizer que passou, porque na maioria dos dias não conseguiu, mas mesmo assim continuou. E isso é bom no jogo da vida. Mesmo que as coisas não saiam como planejado, você continua ganhando experiência e aumentando seu nível social. Ao sair, Yuzo parece bastante triste, então ele vai conversar com ela, mesmo que não tenha a missão de fazê-la. No entanto, ele se arrepende depois de dizer que ela parece sombria, porque não sabe como levar a conversa adiante. Resulta que ele sempre voltava para Nakamura, mas ultimamente vai sozinha para conversar sobre o jogo lá, o que afastou, porque não é muito boa, e até comprou seu próprio jogo, mas não conseguia melhorar. Por um momento, ela pensou que tinha uma chance com Nakamura, porque ele havia rejeitado a Erika, a líder do grupo de Yuzo, mas tudo que Nakamura pensava era em Tak Farm para treiná-la. Eles vão para a casa de Yuzo e percebem que ela é muito boa no básico, devido às horas que dedicou, mas ainda precisa aprimorar os combos e os movimentos complicados, então ele lhe dá um cronômetro mal feito, que não para quando pressionado muito rápido, para que ela melhore sua velocidade, e também dá uma gravação de suas jogadas para que ela memorize todos os combos usados. Se ela conseguir memorizar isso tudo, ele está certo que vencerá Nakamura. No entanto, Yuzo não entende porque ele está tão dedicado, pois quando se torna muito bom, se afasta dos outros e se torna entediante. O protagonista não entende essa forma de pensar, porque ele não joga para ser aceito pelas pessoas, mas sim para cumprir seus objetivos. Yuzo não se vê capaz disso, mas o protagonista também pensava o mesmo sobre a vida, e agora alguém estava ensinando ele. Então ele mudou de opinião sobre a qualidade do jogo, que é a vida, assim como ele acreditava que ela também poderia mudar sua perspectiva sobre o joguinho que ele é o top 1. Então ele o derrota em um piscar de olhos, mas Nakamura não fica satisfeita e pede revanche após revanche. Aoi chega e percebe um problemão que o protagonista estava envolvido. Depois de muito esforço, ele finalmente consegue tirar uma dúvida de Nakamura, mas isso não é suficiente para Nakamura. Então Erika fica entediada ao vê-lo perder por tanto tempo e diz para ele desistir de uma vez, pois é vergonhoso para todos vê-lo assim. Nakamura responde que ela pode ir embora se quiser. Então Erika começa a zombar dele por dar tanta importância a um simples joguinho, e ainda assim não ser bom o suficiente para derrotar o protagonista. Ouvir ela falando assim do joguinho deixa o protagonista irritado, principalmente porque ela menospreza todo o esforço que ele fez para melhorar, tanto Nakamura quanto ele mesmo. Então ele grita que ela não pode dizer isso, nem quando nem mesmo se esforça ou entende o que esse jogo significa para Nakamura. Erika fica enojada ao ouvir defender um joguinho, mas Yuzo também diz que não é tão chato quanto parece, inclusive ela acha muito complexo e divertido. Então Erika fica mais enjoada do que antes, porque até suas amigas colocou contra ela. Assim que Yuzo vai embora, ele fica nervoso no chão por ter tido coragem de discordar dela, mas Nakamura agradece por defendê-lo e acompanha para casa. Enquanto isso, o protagonista estava mais confuso do que nunca, e Aoi também sabia muito bem o que havia acontecido, mas achou engraçado que essa foi a primeira vez que ele não disse uma palavra em uma briga. Tudo isso acaba como se nada tivesse acontecido, graças a Aoi, que mexeu os pauzinhos para que a Erika não se vingasse do protagonista, porque não queria que ele se afastasse de Fuka. Então ele diz que não vai fazer isso, mas em vez de ir ao cinema com Fuka, ele prefere ir com ela. Infelizmente hoje tinha um clube neste horário, embora depois ele tivesse tempo, então ele aceita em sair para outro filme, o que deixa o protagonista com um sentimento de felicidade, de
que nunca tinha sentido antes, porque era muito melhor apenas cumprir uma missão. No final, o passeio resultou em muitas críticas sobre sua maneira de falar em encontros. Então, à noite, ele se vinga destruindo o joguinho. Na escola, o protagonista começa a se acostumar a falar com a Yuzo, mas de repente, o amigo de Nakamura, chamado Mizusawa, lhe diz que estava observando desde que jogou com Nakamura, o que respeita muito sua forma de ser. Então queria convidá-lo para sair no fim de semana, para convidar 2 garotas para acompanhá-lo. Uma dessas garotas poderia ser a Aoi, e a outra ele poderia escolher. Então o protagonista diz a Aoi que escolherá a Yuzo, já que é com ela que tem mais confiança e tem ideia para convencê-la. A grande ideia do protagonista é convidar Yuzo para que ela possa procurar um presente para Nakamura, mas ele não queria interromper o passeio do protagonista, então ele fica nervoso e busca uma razão. Por causa disso, ele não tem escolha, senão confessar que queria ser o amigo de Nakamura, e também queria comprar um presente para ele. Então seria muito útil a ajuda de Yuzo. Ao ouvir isso, Yuzo fica feliz e aceita imediatamente, porque ela também queria que os dois fossem amigos. Mas essa decisão de convidar Yuzo chama a atenção de Misawa, e ele começa a suspeitar que estava fazendo algo por trás de toda essa mudança, embora não entenda que a verdadeira razão era, na verdade, porque ele acreditava que poderia ter sido obra de algum livro. Chega o dia, e ele tem que formular 2 sugestões bem-sucedidas para ir a algum lugar. Mas então Yuzo pergunta o que deveria dar a Nakamura. Fumiya acha que ele tem que pensar nas coisas que ele gosta e escolher algo em base nisso, mas não é tão fácil assim. Além disso, Mizusawa e Aoi são bastante amigáveis, então Yuzo conta ao protagonista a fofoca da escola, dizendo que esses dois estão saindo. Fumiya fica chocada, e por isso tem dificuldade em pensar em sugestões para o encontro. Então, eles acabam tirando um tempo, pois não sabem onde pode encontrar algo que possa servir. Yuzo sabe que Nakamura não gosta de seus cravos, mas se derem algo assim, é mais do que certo que ele vai ficar bravo. Então ela tem uma ideia, e pensa em algo para o cabelo que poderia ser útil. Infelizmente, Mizusawa rouba a sugestão dela, então eles vão à loja de Mizugawa, instruem sobre os diferentes tipos de cabelo, e até dá uma demonstração com o protagonista. Graças a isso, Yuzo consegue encontrar seu presente, o protagonista percebe que ainda pode melhorar sua aparência, então ele decide seguir em frente depois de um tempo. Na hora de comer, a Misago novamente rouba a sugestão dele. O protagonista não consegue cumprir sua tarefa do dia, porque passa muito tempo pensando na melhor opção. Aoi o repreende por isso, então ele tenta explicar que estava distraído, mas se recusa a dizer a razão. Então ela só ouve suas críticas. Aoi diz que não precisa ser o melhor lugar, e a pizza que comeram prova isso, já que era um lugar medíocre, mas que chama bastante atenção. Fumiya acha bastante ruim recomendar lugares assim, apenas porque são facilmente aceitos. Então Aoi exemplifica a estratégia por trás de toda sugestão medíocre, para que as pessoas aceitem. Mas o protagonista não tem escolha a não ser aceitar, e não é tão ruim quanto pensa que é. Por mais que tenha a melhor ou pior sugestão, sempre tem que disfarçá-la. Então na escola, a professora chama voluntários para o conselho estudantil, e como era de se esperar, eles vão para um clube de vôlei, para oferecer um inflador super moderno que servirá para todos os clubes que usam bola. Então convence o capitão do clube de vôlei a avisar a todos os outros clubes que podem votar nela, se quiserem algo assim. Graças a isso, o dia acaba sendo bastante produtivo. Mas agora é o Proten que se interessa pelos motivos de Minami. Ela pergunta qual é o segundo lugar em várias coisas, e percebe que sempre soube do primeiro, mas nunca do segundo. Então Minami é exatamente isso, sempre em segundo plano ao lado de Aoi. O Prota entende completamente como ela deve se sentir, então decide testar sua nova forma de jogar na vida real, já que a Aoi é muito direta e pensa em esmagá-lo com força bruta, mas existem outras formas de lutar, então ele se prepara para arrasar no discurso. Minami também se encarrega de conquistar a maioria dos estudantes do primeiro ano com a proposta tentadora, então agora tudo depende do que o protagonista é capaz de fazer com sua ideia para vencer no discurso. Aoi diz ao Prota que está surpresa, porque ele não faz nada muito próprio dele quando joga, mas o Prota adverte que todos os seus esforços são focados apenas no discurso. Aoi mostra por que é tão forte, pois se encarrega exclusivamente de esmagar a proposta de Minami, fazendo ela mesma a sendo mais convincente do que pode realizá-las, ou pelo menos se esforça para isso. De qualquer maneira, ele segue com seu plano inicial, então quando chega a vez de Minami, ele reproduz a gravação qual supostamente está falando com um assistente de voz, tipo Alexa, ou a mulher do Google para os pais pobres, e pergunta se votaria nela. A gravação diz que não entende sua pergunta, mas isso é exatamente o que o Prota queria, pois assim pode mostrar a habilidade de Minami em reagir a situações inesperadas. Infelizmente, isso não é o suficiente, pois no final Aoi quadriplica Minami, mas ela não pensa em desistir, pois sempre acreditou firmemente que se você cair, deve se levantar para continuar tentando, pois sempre haverá outras oportunidades de derrotar Aoi. No dia seguinte, Aoi pergunta ao Prota se a gravação foi obra dele. Ao confirmar que sim, ela ri muito, porque essa estratégia suja de atacar e fugir é muito clássica dele. Então ele o parabeniza, porque sentiu a pressão do duo Protan Minami, e por isso, teve que recorrer a esmagá-lo com força bruta, desbaratando todas as suas propostas. Voltando às missões, o Prota tem que convidar a Fuka para sair, e justo naquele movimento saiu o filme do autor que ele tanto gostava. Então ele diz e convida para assistir. Fumiya consegue tirar o encontro dela, porque ela também estava muito animada para ir ver com ele. Então, até o dia chegar, ele fica vendo os livros na biblioteca, porque assim tinha um assunto para conversar com Fuka, e também se distrai bastante.
já que o autor acabou parecendo bastante bom. Ao sair da biblioteca, ele vê que Tama estava olhando fixamente para algo, então ele aproxima para ver o que é, e percebe que Minami estava treinando muito para acompanhar a Aoi. Ela ficou mais séria com o treinamento desde que perdeu as eleições, mas por mais que entenda a vontade de Minami de vencê-la, Tama gostaria que ela parasse de competir porque a Aoi era muito forte. No dia seguinte, a Aoi começa a dar sinais de cansaço porque dorme na aula, então Prota começa a se preocupar e conta a Fuka. Ela tem que imaginar como as pessoas se sentem com seu romance por isso. Por dizer as pessoas sempre têm uma motivação oculta. Prota não sabe bem o que deveria dizer, então simplesmente pergunta a ela se todo o esforço foi por causa de perder as eleições, pois dá a impressão que ela está se esforçando demais. A Minami responde que a esta altura seria uma pena desistir, e o Prota entende porque ele também sabe o que é procurar um objetivo, mas a Aoi ainda está preocupada. Fumiya pergunta como essa rivalidade começou, então a Aoi conta que no ensino médio tiveram uma partida de basquete, mas não conta toda a história porque sente que não é da sua conta. Por isso, o Prota vai procurar alguém que esteve naquele time e pergunta sobre Minami. Assim, descobre que perder aquele jogo contra a Aoi foi muito impactante para ela, e por isso estava se esforçando para tentar vencê-lo. Ela diz que não é porque é uma grande amiga que sempre está apoiando, mas é justamente por isso que ela começa a chorar, pois se é tão boa amiga, não está certo sentir inveja dela, e por isso ela acha que é uma pessoa terrível. Para evitar se sentir assim, ela decide deixar o clube, mas Puama muda o clima, mordendo a orelha de Minami, porque ela, Minami, é sua heroína número 1, e por isso não se importa com outras coisas. Ouvir que ela é número 1 ou para alguém muda completamente Minami, então ela decide voltar ao clube e continuar se esforçando, mas no seu próprio ritmo. Então, no final, tudo acabou bem, exceto para Tama, que ganhou muito mais carinho que Minami. Por outro lado, Fumiya tem uma nova tarefa, que é dar o presente para Nakamura e conversar com ele por mais 3 minutos, mas fica sem assunto imediatamente. Então, diz a primeira coisa que lhe vem à mente, que é perguntar a Misagawa e a Aoi se estão saindo juntos, mas com um pequeno detalhe de que foi muito aleatório e justo a Aoi estava lá. Por causa disso, Minami morre de rir por ser tão estranho. No entanto, graças a isso, eles confirmam que eles dois não estão saindo. Minami aproveita o bom clima para se desculpar com seus amigos, lhe dar presentes como mostra de seu carinho, mano. Agora começa a férias de verão e o Prota sai com a Aoi para ver quanto está preparado para seu encontro. Então a Aoi confirma que o Prota não tem nada de roupa de verão. Então dá a ele uma lista de coisas que ele precisa fazer, que o encontro seja bom, e o deixa liderar de acordo com a lista, para que se acostume. Depois de comprar roupas, dá uma mochila velha e joga um pouco. A Aoi dá um número de Fuka para que ele escreva para ela, confirmar a data de encontro. O Prota sente que será um pouco estranho escrever para ela sem que Fuka tenha dado seu número, mas a Aoi avisou a ela que o daria. Então ele não tinha com o que se preocupar. A única coisa é que ele terá que esperar, porque Fuka costuma demorar muito para responder. Embora desta vez ela responda imediatamente, demonstrando o quão ansiosa estava para ter encontro com Prota. Ela também avisa que fará um churrasco para tentar reunir Yuzo e Nakamura, mas queria que ele fosse, porque ele ganhará muita experiência convivendo com rapazes e moças por alguns dias. O Prota pensa um pouco, mas percebe todo o esforço que a Aoi teve para incluí-lo, e decide aproveitar essa oportunidade para melhorar no jogo da vida, para evitar que o Prota acaba sendo motivo de piada do grupo. A Aoi encarrega de fazer 3 brincadeiras com Mizugawa, então Prota fica frustrado porque nem mesmo consegue encontrar esses momentos para zoar. No dia seguinte, eles se reúnem para lembrar alguns detalhes do churrasco, e Mizugawa faz uma piada com o Prota por seu traje de banho. Infelizmente, a casa de Minami não pode ser usada como um ponto de encontro, então a Aoi sugere a casa do Prota, e sua irmãzinha fica chocada ao ver que muitas pessoas populares da escola estão chegando com Prota. Então, eles o recebem como se fossem celebridades. O bom é que Fumiya consegue encontrar alguns momentos para fazer piada com Misawa, aproveitando seu comentário sobre a peculiaridade de sua família. Ao longo do encontro, ele encontra mais algumas oportunidades e consegue completar a missão. Ao ir ao banheiro, Mizugawa vai falar com ele e percebe que comprou um gel para o cabelo que encomendou. Ele confessa que ainda não sabe usá-lo bem, e Mizugawa ajuda a mostrar como fica, e realmente é um desastre. Então, ela explica novamente, mas desta vez o Prota usa sua câmera para ver exatamente como fazer, o que é um pouco estranho, porque ele é muito sério, mesmo nessas coisas. Ele diz que é sério em todos os jogos, e Mizugawa acha que a vida às vezes pode parecer um jogo, mas por isso gosta de se divertir. Ao contrário do Prota, que só pensa em como melhorar. Dias depois, chega o dia do encontro com o Fuka. Tudo parece ir bem, mas ele percebe que fala demais. Então usa os tópicos da conversa que memorizou. O Fuka segue por um tempo, mas depois confessa que às vezes é muito fácil falar com ele, e às vezes é muito difícil. Então Fuka sempre teve problemas para conversar com rapazes, e por isso ficou feliz quando conversaram pela primeira vez, pois era muito fácil. Mas às vezes ela sente que é difícil novamente. O Prota comenta isso com a Aoi, mas a única solução é mais prática, para evitar que isso aconteça. Então Prota mantém sua atitude de se esforçar ao máximo e começa a perceber como o verão vai se movimentando, pois já teve 2 reuniões e ainda tem churrasco. E chega o tão esperado dia. E tudo parece ir bem com a missão de juntar Yuzo e Nakamura, embora não tenha contado nada ao outro amigo deles, Taki, porque ele é um espírito livre e por isso não se encaixa bem nos planos. Como uma missão especial para o Prota, Aoi diz que ele tem que se aproximar de Nakamura 3 vezes, e ainda é pior com Mizugawa, porque Nakamura é bastante
bastante assustador, mas aumentar a dificuldade é exatamente o que precisa fazer. E se ele conseguir, ganhará bastante experiência, com qual poderá resolver o problema que Fuka mencionou. Ao chegar, Aoi manda todos fazerem algo em grupo. Então Prota se surpreende ao ser colocado no mesmo grupo que ele, sem nenhuma razão especial, algo como uma ordem extra na missão, algo assim, já que ele não esperava que Aoi quisesse ir lá, apenas se descansar um pouco dos outros. Há um bichinho no chão, mas Aoi dá muito medo para se levantar, e quando finalmente o faz, eles acabam cara a cara, como se fosse a se beijar. Então Aoi reivindica sua vitória sobre o protagonista, mas ele fica surpreso com a confiança que ela teve para se expor dessa forma após teste de coragem. Yuzo e Nakamura não formalizaram nada, mas pelo menos planejam um encontro, então todos estão desapontados com quão devagar está indo, já que seria mais fácil se fosse direto ao ponto, como Mizugawa costuma fazer quando sai com outras garotas. Na hora de dormir, Prota e Aoi se encontram escondidos para discutir o progresso deste ritmo. Apesar da piada anterior ter sido muito estranha, ela cumpriu sua missão, mas justamente Misawa aparece, então Fumiya precisa se esconder e acaba ouvindo a conversa deles por acaso. Acontece que Mizugawa pensava que Aoi estava como protagonista, mas agora que ela o encontrou sozinho, confessa que acha que eles são iguais. Duas pessoas que veem a vida de fora como se fossem personagens controlados para fazer tudo de forma perfeita. Aoi entende exatamente o que ela quer dizer, e é uma maneira de descrever sua maneira de ser. Então Mizugawa abaixa a guarda e confessa que gosta dele, mas Aoi não corresponde. Por mais que tenha desmontado sua forma perfeita e super lógica, ainda estava mentindo, então rejeita educadamente Mizugawa, o que é um sentimento completamente novo para ele, já que costuma ser o contrário. Então o protagonista para de se esconder e se desculpa por ouvir, e Aoi não entende por que ele saiu, mas o protagonista não achava certo ficar escondido depois do que ouviu, mostrando que ele é uma pessoa sincera consigo mesmo, o oposto de Misawa, e claro, de Aoi. O resto da viagem passa sem incidentes, e ao voltar, Aoi dá ao protagonista a missão de convidar Fuka para sair e se declarar para ela. O protagonista convida para ver os fogos de artifício, mas dessa vez sem preparação prévia. Depois de passear e ver os fogos, o protagonista pergunta a Fuka se foi fácil conversar com ele naquela noite, confirmando a dedução do protagonista, já que ele não usou nenhum tópico memorizado naquela noite, e foi ele mesmo durante todo o encontro. Ao se reunir com Aoi para dar o relatório, ele conta que não confessou a ela, não porque não pudesse, mas porque não quis, já que não ter tópicos memorizados, percebeu que a forma mais fácil de falar com Fuka era improvisando, falando sobre o que sentia naquele momento. Aoi diz que existem contramedidas para evitar que a conversa seja forçada por tópicos pré-fabricados, mas isso não é um problema para o protagonista, já que sentiu que Fuka viu através dele, porque ele não era o que realmente queria para Aoi. Isso não é um argumento, porque ele realmente quer apenas uma ilusão, que tira o foco dele verdadeiro objetivo, e talvez Fuka realmente não goste dele. Fumiya diz que a garota não é o problema, mas ele sempre fez coisas pensando no que queria, e é por isso que é tão estranho ver a comunicação apenas como estratégia. Aoi se decepciona com ele, porque deixar avançar em suas metas é abandonar seu desenvolvimento pessoal, e se for o caso, eles não têm mais nada a dizer um ao outro. Então ele devolve o presente que o protagonista lhe deu, incluindo a mochila. Por conta disso, Fumiya se fecha e volta a ser sombrio como antes, então sua irmã fica desapontada com ele, porque finalmente poderia dizer que seu irmão é incrível, mas na verdade ele é arrogante e ignora uma garota que tem escrito para ele há 2 dias. Fumiya fica surpresa ao ouvir isso, então verifica seu celular imediatamente e vê que Fuka o convidou para comprar um livro, então aceita imediatamente. Dessa vez, ele vai sem pentear, sem roupas de moda e sem tópicos pesados, apenas sendo ele mesmo. Mas a primeira parte do anime acaba aqui. Se você deseja ver a parte 2, comenta aí que há alguns meses traremos de volta. Ou não.